João capítulo 3, 22 a 30, diz assim o texto sagrado. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e o judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo da além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças e pedimos a tua orientação. Queremos, ó Pai, nessa manhã ouvir a tua voz, voz poderosa, voz transformadora, voz que acalma o nosso coração e direciona os nossos pensamentos a termos a mente de Cristo Jesus. Permita, ó Deus, que essa porção da tua palavra seja inspirativa, edificante e desafiadora ao nosso coração. Em Jesus nós oramos. Amém. Meu tema hoje é o amigo do noivo. Vocês que me conhecem há muito tempo sabem que eu tenho alguns personagens do Novo Testamento com um carinho muito grande. Por exemplo, Barnabé. Sou extremamente apaixonado pela história de Barnabé. E sou muito apaixonado pela história de João Batista. O meu primeiro TCC no seminário foi a respeito do discipulado de Jesus, o grupo que Jesus estava discipulando e também o grupo que se formou em volta da figura de João Batista. O propósito de João Batista é muito reconhecido. Nós temos aí pinturas, quadros, murais ao longo da história, contando e relatando a missão de João Batista e como esse homem foi extremamente importante para a história da cristandade. A história também mostra e conta o que esse homem fez. O próprio Senhor Jesus disse para nós que entre os nascidos de mulher, ninguém superou a figura de João Batista. Não tem ninguém tão importante, nascido de mulher, segundo Jesus, como João Batista. É muito interessante que João Batista era uma figura extremamente singular, chamado para uma obra também muito peculiar e singular. Ele tinha uma alimentação diferenciada, e certamente as pessoas hoje ficariam assustados com a sua alimentação. Ele gostava de gafanhotos e mel silvestre. Ele se vestia não conforme o padrão da sua época, ele se vestia com roupas diferenciadas. Ele tinha lá o seu terno de vestes de peles de camelo. Então ele tinha uma alimentação e uma vestimenta fora do padrão. Ele morava também fora daquele contexto mais central da religiosidade. Ele vivia no deserto, mas ele estava no centro da vontade de Deus. João Batista também trazia uma imagem, uma figura de revolução e contestação da religiosidade farisaica da época. Era uma personalidade extremamente marcante, com uma voz poderosa e uma mensagem extremamente contundente. João Batista não vivia nos palácios, mas lá no deserto. E a única vez que ele entrou no palácio foi para denunciar o pecado, e dali então saiu sentenciado de morte. E depois então a filha de Herodes vai pedir a cabeça de João Batista num prato. Quem se lembra? Por isso que João vai dizer para nós que tudo isso aqui aconteceu antes que João fosse encarcerado. Precisamos também lembrar que ele era um homem de Deus sem medo de fazer e falar aquilo que tinha que falar e aquilo que tinha que fazer. João Batista é o último profeta daquela linhagem de Israel, e ele encerra aquele momento profético de Israel, e ele como profeta tinha uma mensagem que incomodava profundamente as pessoas, pois era uma mensagem forte, que exigia mudança. Simplesmente João Batista chegava para as pessoas e falava o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa mesma mensagem que Jesus vai imprimir
no seu reino, e depois a igreja, no livro de Atos, vai dar continuidade a essa mensagem. A mensagem da igreja, desde o primeiro século até agora e até que ele venha, sempre será essa, o chamado ao arrependimento. E também João Batista vai trabalhar com a ideia do batismo. Então João Batista foi escolhido por Deus para anunciar a vinda do Senhor, para preparar o caminho para o Salvador, e João Batista era um pregador extremamente ousado e contundente. Eu acho até que os pregadores contemporâneos, e me incluo neles, precisavam olhar com mais atenção a João Batista e aprender como pregar, o que pregar e para quem pregar. João Batista tem qualidades que nós precisamos imitar. Eu diria até, nós deveríamos apropriar algumas verdades e algumas qualidades que esse homem tem. Num tempo em que nós carecemos de referências, ele é um ícone para nós, de uma pessoa que viveu para agradar a Deus e não para agradar as pessoas. Infelizmente, nós vivemos em um tempo onde nós queremos agradar simplesmente as pessoas, em detrimento da vontade de Deus. E João Batista fala o seguinte: eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas irão dizer, eu não estou preocupado com aquilo que as pessoas estão vendo a meu respeito, ou estão dizendo a meu respeito, eu estou preocupado tão somente em agradar a Deus. Se alguém então fosse entrevistar João Batista, falar assim: qual que é o foco da sua vida, qual que é a missão central, qual que é a sua prioridade, ele diria então: eu não estou aqui para agradar ninguém, a não ser agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus e cumprir a vocação que Ele me deu. Agora, é verdade também que João Batista tinha palavras duras e diretas. E é muito difícil lidar ou se relacionar com pregadores que têm palavras duras, diretas, assertivas. Era um profeta sem rodeios, sem bajulação, sem a proposta do, entre aspas, politicamente correto. E como politicamente correto tem destruído a reputação e a credibilidade da nossa mensagem. Porque às vezes nós ficamos com medo, com receio de falar determinadas coisas. E eu fico imaginando, por exemplo, se João Batista estivesse no nosso contexto, na nossa sociedade, se nós suportaríamos os sermões de João Batista. Eu creio que João Batista seria extremamente contundente. Por exemplo, para a multidão que estava diante dele, ele chega e fala o seguinte: vocês são uma raça de... Quem se lembra? Víboras. Tinha uma multidão, é interessante isso. Mesmo ele sendo contundente, implacável, direto, objetivo, acusador, eu diria, ele tinha uma multidão que estava cercando a sua vida. E ele chega para aquela grande multidão e fala o seguinte: vocês são raça de víboras. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto, cambada de ladrões. Imagina você ouvir um pregador e falar o seguinte: vocês são ladrões. Vocês estão contaminados, todas as mãos de vocês, o coração de vocês, todos vocês são raça de víboras, vocês são cobras criadas. Imagina? Título do sermão de João Batista: todo homem pecador é uma cobra criada. Quem queria ouvir um sermão desse? Para a multidão também ele disse o seguinte: vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, mas vocês são uma cambada de mentirosos. Vocês ficam falando de Abraão, mas vocês não falam de Abraão com uma identidade de obediência. Vocês ficam falando de Abraão por uma questão de ascendência, porque vocês nasceram com o sangue de Abraão, mas vocês não obedecem como Abraão obedecia. E eu digo para vocês, João Batista disse, que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vocês estão achando que isso é muita coisa, que isso é importante? Na realidade vocês são mentirosos. É um pregador contundente. Para a multidão também ele diz o seguinte: tome o rumo na vida, porque a mensagem do Evangelho é urgente. Ele diz o seguinte: o machado está posto na raiz das árvores. Deus vai aplicar justiça e juízo. É um pregador que mostra em tom de emergência e urgência, falando o seguinte: tomem cuidado, se acertem com Deus, ajustem as suas vidas com Deus, tome rumo na sua jornada, porque o juízo está chegando. Eu aprendi com João Batista que céu e inferno não é brincadeira. E por isso que nós não podemos ficar gastando tempo falando de situações e de contextos que levam à brincadeira.
porque o destino da vida e da alma das pessoas é muito sério. O púlpito não é para ser levado como brincadeira. Culto não é momento de stand-up. Alguém já disse, olha, precisa ser mais divertido, mais alegre. Eu falei, não é stand-up. Não é casa de show, não é diversão. É tom de urgência, arrependei-vos. Arrumem a vida. Ajustem a jornada. Para os arrecadadores de impostos, ele faz uma dura crítica. Não façam mais suborno. Ele diz o seguinte, lá em Lucas, não cobreis mais do que o estipulado. Sejam honestos, sejam íntegros. Fico imaginando se João Batista vivesse aqui entre nós, caminhando no nosso país e conversando com várias pessoas, ele falaria o seguinte, olha, parem de viver de suborno, parem de maltratar as pessoas, parem de viver com a mão contaminada com dinheiro de corrupção, sejam honestos, sejam íntegros. É um apelo à moralidade. Ele também tem um contato com os soldados da época. E para os soldados ele diz o seguinte, não abusem do poder, a ninguém vos maltrateis. Tome cuidado. Mesmo com uma mensagem tão dura e poderosa como essa, João Batista tem uma grande multidão ao seu redor. Diz aí o texto que havia muita gente ao redor dele e ele estava aqui pregando arrependimento, mudanças nas relações sociais corruptas, mudanças pessoais internas e mudança também na vida e na forma da sociedade agir. É muito interessante que o relato de Lucas vai mostrar para nós que o anjo Gabriel disse que João Batista seria um homem cheio do Espírito Santo, veio no poder do Espírito Santo. Conforme Lucas, o médico, vai relatando a respeito de João Batista, o texto vai dizendo que ele crescia em estatura, em graça e sabedoria, e ele era cheio do poder do Espírito Santo. Agora, quem diz ele mesmo da sua personalidade? Veja que João Batista, ele reconhecia a sua identidade, ele dizia: eu não sou o Messias, eu não sou o Messias, mas eu sou o precursor do Messias. Eu não sou o caminho, mas eu vim para preparar o caminho para o Messias. Eu não sou a luz do mundo, mas eu vim para testemunhar a respeito da luz, da verdadeira luz que é Jesus. João Batista estava dizendo que o Pai confere a cada pessoa uma tarefa específica e cabe a nós cumprir aquilo que Ele colocou na nossa vida e aquilo que Ele planejou, como nós chamamos de propósitos, né? Aquilo que Ele já designou para as nossas vidas. Dá uma olhadinha comigo aí no texto, no verso 27, quando João Batista fala o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Porque aqui houve um debate, houve até uma expressão aqui bíblica no verso 25 de contenda, porque os discípulos de Jesus estavam batizando. Porque depois no capítulo 4 o texto vai dizer que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos é que batizavam. E aí os discípulos de João chegam para João e falam o seguinte: ô João, sabe aquele a quem você batizou? Jesus, você sabe? Então o grupo dele, os discípulos dele também estão batizando. E aí então esse grupo queria fazer ali uma espécie de uma competição, de uma rivalidade. E aí então João vai falar o seguinte para nós no versículo 27: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Tudo aquilo que nós recebemos vem do céu. Eu recebi a minha missão, estou cumprindo a minha missão e Jesus está cumprindo a sua missão. O que João Batista estava dizendo para nós é que os nossos dons e a nossa vocação vem de Deus, vem do alto, e nós precisamos ter esse entendimento que, de acordo com a sua soberania, Deus concede para nós os nossos dons e talentos, e nós precisamos entender a nossa identidade, qual é o nosso papel, qual é a nossa missão. E parece que isso estava muito bem solidificado e consolidado. Por diversas vezes os discípulos chegam para João Batista, e João Batista poderia usurpar dessa sua fama, e os seus discípulos chegam para ele e falam o seguinte: ó, tu és o Messias? E ele diz o seguinte: eu não sou o Messias, mas eu vim preparar o caminho para o Messias. Você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo, eu vim para apontar a luz do mundo. Você é o caminho? Não, eu não sou o caminho, eu vim para preparar o caminho. Você é a grande voz? Não, eu sou a voz que clama no
deserto, eu estou preparando o caminho, eu estou preparando esse ambiente de arrependimento do batismo, para que o Messias, então, possa fazer o seu ministério. Veja que Jesus aqui está cumprindo a sua vocação e João Batista está terminando, de certa forma, a sua jornada. É engraçado que os discípulos de João Batista estavam muito preocupados com a concorrência, entre aspas, de Jesus, enquanto João Batista estava preocupado em cumprir a sua missão. João Batista estava dizendo: eu sei quem sou, eu sei qual é a minha missão, eu sei qual é o meu chamado, eu sou aquele que prepara o caminho, eu sou aquele que vim para cuidar do caminho do Messias, e eu tenho a consciência da humildade que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus. Homem humilde, uma voz poderosa, uma voz que arrasta a multidão, mas lá no seu coração ele se considera o quê? Humilde. Alguém poderia falar para ele: e aí, assume o poder, diga que você é o Messias. Ele fala assim: não sou o Messias. A população está te aclamando: não sou o Messias. Eu não estou buscando a minha glória, mas eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu não estou aqui exercendo dons e talentos que eu mesmo tenho, mas tudo isso que eu tenho eu recebi da parte de Deus, porque tudo isso vem do céu. E da mesma maneira que eu recebi, o Senhor Jesus também recebeu a sua missão. Então, amados irmãos e irmãs, nessa manhã nós precisamos entender que nós precisamos buscar de Deus o que Ele já nos deu. Entender então qual é o nosso papel. Já fez a pergunta? Qual é o seu papel? Qual é a sua função? Qual é a sua missão? E aí João Batista falaria: não, eu não sou o Cristo, mas eu sei quem sou. Eu sou amigo do noivo. O amigo do noivo é o primeiro que tem todas as informações. E aí então, conhecendo uma amiga, ex-ovelha, que está morando nos Estados Unidos, e ela então agora está cuidando de cerimônias de casamento, falei com ela sobre essa expressão amigo do noivo. Ela falou assim: não, a expressão que nós usamos aqui nos Estados Unidos é best man. Falei: o que é o best man? Best man é aquela pessoa que cuida do noivo, cuida dele antes, durante e depois do casamento. Então o que João Batista está dizendo para nós é o seguinte: eu estou aqui para cuidar do noivo, vou cuidar de tudo do noivo. É quem cuida da roupa do noivo, da festa do noivo, da postura do noivo, é quem cuida do aluguel do salão, é aquele que vai, na nossa cultura, talvez passar a gravata para o noivo, é quem faz o discurso na hora da festa em favor do noivo, aquele que honra o noivo, aquele que celebra a vinda do noivo. Então João Batista está abrindo as portas, preparando o caminho para anunciar da chegada do reino. Eu acho isso fantástico, porque às vezes nós não entendemos isso, não entendemos o nosso lugar, o nosso papel no reino, e queremos às vezes exercer um papel que não é nosso. E talvez a grande missão da nossa vida é sermos fiéis naquilo que Deus nos chamou para fazermos, e não queremos fazer mais ou menos daquilo que Deus já planejou para nós. Eu gosto de Davi quando ele fala assim: Senhor, não é mesquinho o meu coração e meu olhar não é altivo, eu não fico procurando coisas grandes demais para mim. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu quero fazer tão somente aquilo que o Senhor colocou na minha mão para que eu faça. Em outras palavras, João Batista está falando o seguinte: a minha razão de viver é ser amigo do noivo. Então, em primeiro lugar, esse amigo do noivo, ele presta um serviço ao noivo. Dá uma olhadinha comigo, verso 29. O que tem a noiva é o noivo. E aqui é claro que João Batista está fazendo essa analogia, né? Que depois, no Novo Testamento, ela ganha muita força, de que a noiva, quem que é a noiva? A igreja. E quem que é o noivo? Jesus. Então quem tem a noiva é o noivo. A igreja de quem que é? Ninguém pode usurpar, querer dizer o seguinte: essa é a minha igreja, essa igreja é minha. A igreja é do noivo, a noiva é do noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve a voz do noivo, muito se regozija por conta da sua voz. Então veja que o amigo do noivo é aquele que fica atento às necessidades do noivo. Ele ouve aquilo que o noivo está precisando, ele está atento ao olhar do noivo, ele está atento às ações do noivo, ele está atento a tudo aquilo que o noivo precisa.
E conversando com essa moça que trabalha com cerimônias de casamento, ela falou o seguinte: o amigo do noivo é aquele cara que está atentado, que está focado, centrado no noivo. Então João Batista está falando o seguinte: eu não sou importante, mas o noivo é importante. As minhas necessidades não são importantes, mas a do noivo é importante. Vocês e eu precisamos ficar centrados no noivo, prestar atenção àquilo que o noivo precisa, porque o amigo do noivo deve estar disponível. E ser amigo do noivo, ou seja, ser amigo de Jesus, é estar disponível a Ele no seu reino. Porque na verdade, amigo, que é a expressão literalmente bíblica, amigo é aquele que ama. E aí o Senhor Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Então, se nós declaramos que nós somos amigos do noivo, nós precisamos amar o noivo. E amigo é aquele que ama, é aquele que obedece. E assim como João Batista, nós precisamos também amar o noivo. E qual que é a nossa missão? Ser amigo do noivo, amar o noivo, obedecer o noivo e fazer aquilo que o noivo pede que façamos. Em segundo lugar, João Batista, ele fala que o seu coração se encheu de alegria com a voz do noivo. Dá uma olhadinha aí no verso 29. Ele ouve a voz do noivo, e ao ouvir a voz do noivo, ele fica com o seu coração completamente tomado de alegria. Vale lembrar que a alegria é a nossa força, a alegria é a nossa energia. A alegria é uma das marcas do cristão. Já estava estampado lá no Antigo Testamento: alegrai-vos. Servi ao Senhor com alegria. No Novo Testamento, a alegria é mandamento: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Não tem opção, é alegria. Uma das marcas do fruto do Espírito Santo é o quê? Alegria. O que João está dizendo para nós, que a sua fonte de alegria é ouvir a voz do noivo, se alegrar com a voz do noivo. A alegria é uma das marcas dos amigos do noivo. E eu fico imaginando se nós, como igreja, e o povo de Deus tem essa percepção de que nós somos amigos do noivo, e por sermos amigos do noivo, nós precisamos irradiar alegria por onde quer que passamos. Por onde quer que estejamos, nós precisamos ser pessoas cheias de alegria. Porque a gente pode falar o seguinte: olha, eu não tenho nada, mas eu sou amigo do noivo. Eu não tenho condições, mas o noivo tem condições. Eu não tenho muito poder, ou nenhum poder, mas o noivo tem poder. A minha voz não consegue alterar muitas coisas, mas a voz do noivo altera todas as circunstâncias. Então, o que João Batista está lembrando aqui para nós é a expressão do próprio Senhor Jesus, que ele disse que a alegria dele seria em nós uma alegria completa. Agora, só adora quem fala pouco, quem presta atenção no noivo. O problema é que nós estamos, às vezes, distraídos com tantas e tantas informações. Na realidade, hoje nós temos tantas vozes. E eu diria que é mais importante ouvir o noivo do que os convidados da festa. Todos nós, cristãos, somos convidados, mas nós precisamos focar em ouvir a voz do noivo, porque às vezes nós queremos ficar ouvindo as vozes uns dos outros, o que é importante, mas a prioridade da nossa vida, da nossa jornada, é ouvir a voz do noivo. Não podemos ficar ouvindo apenas os convidados e perder a noção, o acalento e a voz do noivo. Quem é batista como eu de muito tempo, conhece o cantor cristão, vai se lembrar dessa canção: que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graçosa, que enche o coração. Será que nós ouvimos a voz do noivo? Será que essa voz acalenta o nosso coração? Ou será que nós queremos ouvir aquilo que as outras pessoas estão dizendo? Não, a voz mais importante para nós é a voz do noivo. E às vezes nós queremos ouvir tantas opiniões, e aí infelizmente nós vivemos em um tempo do achismo. Não é assim? Paguei uma palestra ou uma conferência outro dia, faz alguns anos,
E aí foi todo mundo lá, os preletores lá, falar sobre crescimento de igreja. Aí, eu acho. Aí eu escrevi lá no chat. E se a gente estudasse aquilo que Jesus falou sobre a igreja? Vamos ouvir a voz do noivo? Porque assim, quando Jesus está na transfiguração e a voz de Deus rasga o céu, o Deus Pai fala o quê? Este é meu filho amado, a ele ouvi. Os amigos do noivo precisam ouvir a voz do noivo, porque é a voz do noivo que conduz a igreja, é a voz do noivo que empurra a igreja, é a voz do noivo, inclusive, que tira alguns da zona de conforto e coloca no fronte de batalha. É a voz do noivo. E a minha oração é que você ouça a voz do noivo, e que ao ouvir a voz do noivo, o seu coração se alegre, como aconteceu a alegria de João Batista. Veja que João Batista não estava formando a sua panelinha, a sua igrejinha, a sua denominação paralela. Não sou o Cristo, eu não sou a luz do mundo, só estou aqui para cumprir a minha missão, para ouvir a voz do noivo e fazer aquilo que o noivo está pedindo. Lembra aquela brincadeira de criança? Tudo que o mestre... O que você vai fazer, amigo do noivo? Vou fazer aquilo que o noivo mandar. Vou me alegrar com a voz do noivo. Uma pergunta: você se alegra com a voz de Jesus? Você se alegra quando Jesus fala à sua igreja? Você se alegra quando nós estamos celebrando a ceia e nós reconhecemos que nós todos somos amigos do noivo? João Batista diz que essa alegria, a alegria de ouvir a voz do noivo, se cumpriu na sua vida. E, amados irmãos, eu não entendo e não consigo compreender maior alegria do que ouvir a voz de Jesus, o nosso pastor, chamando o nosso nome. E aí João Batista fala o seguinte: essa alegria se cumpriu em eu ouvi a voz do noivo, eu conheço a voz do noivo, eu sou ovelha do noivo, e quando ele fala, eu reconheço que essa é a sua voz. Qual é a nossa maior alegria, amados irmãos? Ouvir a voz do noivo chamando o nosso nome, falando o seguinte para nós: eu te amo, você é meu, ninguém pode arrebatar da minha mão. Terceiro e último lugar, eu sei que o horário está um pouco avançado, João Batista fala o seguinte: que ele cresça. Versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. E aí, fazendo a lição de casa, eu entendi que aqui diminuir e esvaziar. Diminuir em volume, em capacidade, intensidade. Diminuir de si mesmo para ser preenchido por Jesus. João Batista estava aqui nos dando a receita do Evangelho, que diz o seguinte: menos de mim e mais de Deus. Não sou bom em matemática, inclusive ontem tivemos aqui um professor dando aula de matemática. Fantástico. Lucas trouxe a necessidade de que alguns adolescentes precisavam de um reforço de matemática. E aí fiquei pensando, falei, quem que eu vou convidar para dar aula de matemática? Aí achei um irmão nosso, da nossa igreja mãe central, engenheiro. Eu falei assim: você não tem um tempo vago? Ele falou: estava esperando um convite desse. Aula do que? Matemática. Veja que os meninos precisam. Ele falou: onde que a gente vai se encontrar? Eu falei: pode ser lá na igreja. Aí eu estava em aula ontem, o Lucas falou assim para mim: ô Gerson, a gente pode usar o seu gabinete? Eu disse: sim, senhor, está meio bagunçado, mas pode. Uma das fotos mais incríveis que eu recebi nessa semana: os adolescentes todos em volta da minha mesa e o professor lá ensinando. Convém que eu diminua, esvazie, menos de nós, mais de Deus, menos ego, mais da pessoa de Jesus, menos o que eu quero, mais aquilo que Jesus quer, menos as minhas preferências e mais o estilo de vida de Jesus. E João Batista aqui estava propondo uma redução de intensidade, estava no ápice do seu ministério. Ele poderia então falar o seguinte: esse é o meu momento. Mas João Batista vai dizer o seguinte para nós: nós precisamos depender
exclusivamente de Deus, e nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos preenchidos de Deus. Quanto mais vazios nós estamos, mais Deus pode nos encher. Agora, Deus não enche um coração soberbo, Deus não enche uma pessoa que não está quebrantada, Deus não enche uma pessoa altiva, arrogante, cheia de pecados, mas Ele enche sim uma pessoa com humildade de espírito. Quanto mais fracos nós estamos, irmãos e irmãs, mais Deus pode nos encher. Quanto mais nós nos esvaziamos, mais Ele vai nos preenchendo. Quanto mais espaço dermos na nossa vida, mais o Senhor vai preencher. E talvez essa seja a grande e mais bonita oração que possamos fazer nessa manhã. Convém que Ele cresça. Que o meu nome suma na história, mas que o nome dele seja o nome a ser celebrado, cantado e adorado para todo sempre. Que a minha história não faça nenhum sentido, talvez, mas que ele cresça. Convém que eu venha sumir, mas que o nome dele seja falado, aclamado nos quatro cantos da terra. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Vamos nos esvaziar, vamos tirar de nós o nosso ego, vamos nos colocar na presença de Deus e falar o seguinte: Deus, nos use para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém.